Olha, às vezes dá até desânimo de tanta lei absurda que é proposta aí pelos nossos legisladores que a gente tem que explicar que está errado. Mas antes de eu falar dessa lei absurda, só lembra de se inscrever no canal, acionar os alertas aí para saber quando tem vídeo novo no ar. Recentemente, um vereador de São Paulo propôs a seguinte lei, uma lei para dificultar o aborto na cidade de São Paulo. Não é assim para proibir o aborto, porque né, não tem competência para isso na esfera municipal, e também ele não ia contra o aborto legal, porque a gente sabe né, que tem ocasiões em que a sociedade brasileira entende que o aborto não é crime, quando é a única maneira de salvar a vida da mãe, ou quando é fruto de estupro. O STF recentemente falou sobre os fetos anencéfalos, né, que não tem condições de viver. Como ele não podia falar disso, o que ele fez? Ele quis dificultar a vida da mulher que tem direito ao aborto legal. Dizer que assim, não, olha, tudo bem, você quer abortar? Tudo bem, mas antes você vai ter que passar por um atendimento psicológico, o município vai ter que colocar psicólogos à disposição. Para quê? Para dissuadir, para convencer a mulher a não fazer o aborto. Presta atenção, ele queria que o poder público pagasse salário de psicólogos que ele estava contratando para convencer uma mulher que tem direito a fazer o aborto a não fazer o aborto. Só isso já foi motivo para crítica de tudo que é lado, já fez ele parar, não, peraí, não vai ser assim, o município não vai ter que pagar isso. Não interessa se a gente é contra ou a favor do aborto. O problema é você limitar a atuação do profissional, porque o psicólogo que vai atender alguém que está numa situação de crise, alguém que quer fazer um aborto não está feliz, né? Uma situação de crise. É você obrigar, não, você tem que convencer a pessoa a não fazer o aborto. Né, como assim, o psicólogo ele vai ter que pôr a mulher ali no divã, vai ter que ir atender na sala e falar assim, olha, eu sei que você foi estuprado, eu sei que é difícil, etc. Mas pensa nisso, pensa naquilo. Não é papel do psicólogo fazer isso. Então só isso já foi motivo de muita crítica. Mas pior, não bastava aí, dava para ser pior. O projeto dizia que se no atendimento médico fosse visto que a mulher tinha, abre aspas, tendência psicológica para o aborto ilegal, ela podia ser internada psiquiatricamente, mesmo contra a vontade. É de não acreditar num negócio desse. Ele estava dizendo que assim, o médico atendeu, alguém no hospital atendeu, viu uma coisa que ele chama de tendências psicológicas para o aborto ilegal, que eu não tenho ideia do que seja isso, mesmo sendo psiquiatra, e ele dizia, então, ó, essa pessoa, ela pode ser internada contra a vontade. Vamos pensar, ela não cometeu crime, ela não tem um transtorno mental diagnosticado, ela não está fora de si, ela tem ali o que o projeto chama de tendências psicológicas para o aborto ilegal. Não precisa dizer que também a gritaria em torno disso foi enorme, porque é um absurdo. É um absurdo. Como é que você vai falar que o aborto, ou o desejo de abortar, a vontade de abortar, é fruto de uma perturbação? Você está associando aborto à loucura, é isso mesmo que você está fazendo? Está dizendo que para abortar só pode ser louco? Não tem sentido, né? Você aumenta o estigma de um momento que já é muito sofrido para a mulher. Vamos lembrar disso, gente. Mesmo quem é a favor da descriminalização do aborto, não é a favor do aborto. Ai, que bom, é dia do aborto. Não é isso. Né? A gente sabe que é um sofrimento, que é realmente uma crise. Então, você não precisa chamar isso de uma loucura. Ah, mas e se a pessoa tem um transtorno mental, e se a pessoa realmente tem lá um quadro grave, e é por causa desse quadro grave que ela quer abortar, ela acha que o que está crescendo na barriga dela é um ET, sei lá. Bom, a gente não está falando aí de aborto, a gente está falando de transtornos mentais. Nos transtornos mentais graves, quando a pessoa perde a consciência do que ela está fazendo, ela não vai poder abortar, mas também não vai poder extrair o dente do siso, não vai poder, sei lá, decidir nada se for em função da doença mental. Tem gente que tem uma psicose que foi implantado escuta nos dentes, e aí chega no dentista e fala assim, eu quero tirar meus dentes todos porque tem uma escuta nos meus dentes. E então a gente vai ter que fazer uma lei assim, o dentista que avaliar a pessoa que quer extrair os dentes em função de doença mental pode ser internado na marra, sai da cadeira do dentista direto para o manicômio. Não tem sentido, percebe? Existe essa lei, a lei 10.216 sobre internações involuntárias, a gente já conversou sobre essa lei no canal.
E a gente sempre volta ao tema das internações involuntárias, porque elas existem no mundo inteiro, não é só no Brasil. Existe uma possibilidade de você ter que internar uma pessoa contra a vontade dela, porque a vontade dela está distorcida pela doença, pelo transtorno mental. Isso acontece no Brasil e no mundo, né? Infelizmente a doença mental existe, não é uma invenção nossa. Então você não precisa colocar na lei de aborto que a pessoa que não tem condições ela precisa ser internada. Já está na lei 10.216, a pessoa que está fora de si, colocando em risco a sua própria vida ou a vida dos outros, em função de um transtorno mental, ela pode ser internada. Se você coloca tendências psicológicas ao aborto ilegal, não só você associa aborto à loucura, como também você mais uma vez aumenta o estigma contra o doente mental, dizendo, ó, a pessoa que tem o transtorno mental tem aí um pezinho na ilegalidade. Você mais uma vez associa crime e loucura, o que só aumenta o estigma contra os pacientes psiquiátricos. Depois a gente não entende por que as pessoas não querem se tratar, depois a gente não entende por que as pessoas resistem ao psiquiatra, por que isso piora o prognóstico, a pessoa está doente e não quer ir no psiquiatra, isso só piora a doença dela. O vereador já falou, não, pera, não é assim, não vai ser bem assim, eu vou manter ainda na lei a previsão de internação psiquiátrica, mas só para quem estiver perturbado mesmo, assim, só para quem não tiver condições. Não precisa, vereador. Já tem a Lei Federal 10.216 de 2001 que fala sobre a internação psiquiátrica de quem não tem condições de decidir, nem sobre aborto, nem sobre cortar o cabelo, nem sobre nada. Quando a pessoa está em crise psicótica, quando a pessoa está fora de si. Então, não coloque na lei, é um pedido, uma recomendação que eu faço, não coloque na lei sobre aborto, aliás, nem devia fazer lei sobre aborto municipal, já tem lei suficiente no Brasil sobre isso, mas se fizer, não coloque a previsão de internação psiquiátrica, isso já está na lei, e você associar aborto e saúde mental só aumenta o estigma, estigma contra a mulher que aborta e estigma contra o paciente psiquiátrico. E aumentar o estigma, vamos combinar, é uma coisa que nenhum vereador é pago para fazer. Eu sei que o tema é tenso, eu sei que o tema é polêmico, eu sei que o tema dá margem a muita interpretação, mas eu quero ouvir a sua opinião. Escreve aqui nos comentários, diz o que você acha, conta aí a sua história. Muita gente acompanhou pessoas nessas situações. E não se esqueça de ver os outros vídeos que a gente tem sobre esse tema. Tem outros vídeos sobre internação involuntária, sobre psiquiatria, sobre depressão pós-parto. Dá uma passeada no canal que tem muita coisa legal.